Então, gente, vamos agora interpretar esse texto, comentá-lo e vamos mergulhar aqui nessas escrituras e tentar entender o máximo possível que a gente consegue desse livro de Ageu, tá? Então, nós temos aí no capítulo 1, versículo 1, nós já começamos com o nome do rei, o dia do mês, o nome do mês, né? E quem Deus está levantando para trazer a profecia nessa data, ok? No segundo ano do rei Dario, esse é o Dario I, é o Dario Estáspes, que reinou entre 522 a 486. No sexto mês, o segundo ano do rei Dario é 520, e o sexto mês corresponde ao nosso agosto. Então, em agosto de 520, foi que Deus levantou esse profeta. Uma coisa aqui, gente, você vai perceber nesses livros pós-exílicos é que eles não vão mais chamar os meses de Tisri, Abib, os meses, os nomes judaicos, mas eles começam agora a chamar os meses por número. É uma forma babilônica de se referir ao calendário. Então, tanto Ageu como Zacarias, eles vão falar assim, o sexto mês, né? Não vão trazer o nome do mês judaico. E aí o versículo 4 fala o seguinte, na verdade, perdão, o versículo 2. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. O povo está falando isso nessa época. Mas interessante, já haviam se passado 16 ou 17 anos desde que essa obra estava paralisada. Então, o profeta está dizendo que eles falavam assim, não é tempo da gente mexer com isso ainda, não. A gente tentou lá atrás, não deu certo, então vamos deixar como está. E Deus reproduz aqui na boca do profeta a fala daquele povo naquela época. Aí o versículo 4, Deus confronta eles com a seguinte pergunta. Então, não é tempo de vocês edificarem a casa, o templo, ok? Mas é tempo de vocês habitarem em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas. Então, não é tempo de construir o templo, mas é tempo de você fazer a sua casa, é tempo de você fazer outras construções que não é a construção principal que eu trouxe vocês aqui para trazer. Esse termo apainelada, ela significa enfeitar, com molduras. A natureza dessas molduras não é muito clara para a gente, é um pouco difícil a gente precisar, né? Tem gente que fala que por dentro a casa poderia ser revestida com alguns tipos de molduras de madeira, com algum tipo de embelezamento. Também tem gente que fala que esse apainelar diz respeito a um tipo específico de teto, enfim. Mas o que a gente pode dizer com certeza é que esse apainelar significa embelezar, dar o acabamento. Então Deus está falando, vocês estão tão interessados aí no acabamento da casa de vocês, estão interessados em fazer com que elas fiquem muito bonitas, mas o templo que vocês haviam prometido construir, que na verdade que eu trouxe vocês para construírem, vocês estão deixando ali em ruínas. É interessante também que a própria residência do governador Zorobabel, ele como governador, espera-se que a residência dele tivesse sendo construída com um pouco mais de elegância, naturalmente, né? Então você imagina assim, a residência do governador sendo construída, sendo embelezada, cada um correndo atrás de suas próprias casas, aqueles que tinham mais condição, obviamente, nós tínhamos muitos do povo ali que era pobre, que não tinha condição de fazer isso, mas aqueles que tinham condição de se meter em algum tipo de construção, de fazer alguma doação para algum tipo de construção, estava fixando seus olhares e concentrando todas as suas forças nas suas casas, enquanto o templo do Senhor estava esquecido. Agora isso é negligência, desobediência ao que Deus havia falado para eles fazerem, e ao que eles mesmos em aliança haviam prometido para Deus, ali nesse retorno.
Então, no versículo 5, Deus traz a primeira vez essa frase, considerai o vosso passado. Essa frase vai se repetir no livro durante 4 vezes, e ela é uma frase bem forte, que remete assim muito ao motivo pelo qual o livro foi escrito, a ideia do livro. O que esse considerai o vosso passado significa? Significa aprendam com os erros de vocês, aprendam com a história de vocês, pensai no que vocês têm feito, considerai vossos caminhos, é uma tradução provável também, firmai vossos corações sobre os vossos caminhos, é uma tradução provável também, mas todas significam a mesma coisa. Olhem para trás, vejam o que aconteceu com o povo que desobedeceu. Olha isso aqui, essa cidade destruída, esse exílio é resultado da desobediência. Então, vocês querem trilhar por esse caminho de novo, né? Olhem para os antepassados de vocês que desobedeceram. Vocês querem ser desobedientes como eles também? E aí o versículo 8 ele fala, subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esse aqui é o ânimo máximo assim que o profeta está dando a respeito da construção desse templo aqui. Nos dias de Ageu, né, ele fala subir ao monte, porque nos dias de Ageu, aquelas colinas em torno de Jerusalém, elas eram bem arborizadas. E o Templo de Salomão ele foi construído com bem mais requinte e tinha muito mais recursos. Esse povo aqui, ele era um pequeno povo no meio do nada, era um povo empobrecido, sim, recursos pouquíssimos ali, dependiam da ajuda do próprio rei, do próprio imperador Medo-Persa para fazer muita coisa ali. Isso Esdras vai descrever ali, que o rei vai fazer doações, né? Na época do retorno de Esdras vai ter doações do rei em questão também. Na época com o retorno de Neemias, o rei também vai providenciar muitas coisas. Agora, enquanto Salomão ele mandava trazer lá do Líbano os melhores cedros, né, em navios, eles não têm, isso está fora de cogitação para eles. Então eles têm que subir a colina mais próxima e pegar as madeiras que tem ali mesmo para reconstruir esse templo. O templo de Salomão tinha sido embelezado com os melhores artifícios, né? Tudo era do bom e do melhor. Então vamos ter que fazer essa coisa aqui. Então contratavam o melhor cara que sabe fazer aquela coisa lá. Então tudo era pomposo, tudo era do bom e do melhor. Aqui eles não têm esse luxo. Mas a gente nota que Deus ele não está desafiando os judeus ali a fazerem uma réplica do Templo de Salomão. Assim, a replicar toda a glória do Templo de Salomão. Por mais que eles estivessem ali respeitando os fundamentos originais, o formato do templo ali, mas eles não conseguiriam replicar todo o embelezamento e a riqueza daquele templo. E Deus não está pedindo isso. Deus está pedindo para eles fazerem o melhor que eles podem. Então, o próprio Deus fala, olha, sobe ali no monte e pega as madeiras. Pega lá as madeiras, tragam. Vocês vão construir desse jeito e eu vou me agradar desse templo. Eu vou achar bom. Eu apoio vocês, eu vou me agradar de vocês fazendo isso, ok? E aí, ele vai trazer uma descrição aqui no versículo 9 até o 11, né? Esperaste muito, eis que veio a ser pouco, e esse pouco que trouxeste para casa, eu com um sopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que a cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal e sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho de vossas mãos. Ele está fazendo uma descrição de toda a crise financeira, comercial, enfim, que eles estavam vivendo ali. Então não estava chovendo o suficiente, então as colheitas estavam sendo afetadas, eles não estavam conseguindo produzir, então estavam ficando cada vez mais empobrecidos e desanimados. E aí Deus falou assim, vocês guardaram um pouquinho com vocês, esse pouquinho eu soprei, eu dissipei com o meu hálito. Por que que eu fiz isso? Deus mesmo pergunta e Ele mesmo responde, porque vocês deixaram o templo em ruínas ali. Então,
Muito do que vocês estão vivendo são dificuldades pertinentes à minha punição, porque vocês estão deixando o templo de lado. Basicamente, essa é a descrição que ele está fazendo aqui. O versículo 12, como a gente já comentou, demonstra muito o coração desse povo ali, por mais que estão aqui em um momento de desânimo, e estão em desobediência, porque deixaram ali o templo esquecido, mas ao escutar a profecia, o povo se levanta. E Zorobabel se levanta, o sumo sacerdote Josué se levanta, e a Bíblia diz aqui no versículo 12 que o povo temeu o Senhor, eles escutaram, acreditaram, e todos eles se levantaram. Então o Espírito de Deus veio sobre eles, animou, né? Como a palavra de Deus diz aqui, né? Que o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, e o filho de Salatiel, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, que é o quê? Os principais ali do povo. E Deus despertou o principal líder civil e o principal líder religioso para que essa obra ela acontecesse, para que não houvesse impedimentos na reconstrução desse templo aqui. É muito animador ver o coração desse povo, é muito bonito ver como eles obedecem a Deus assim que o Senhor fala, né? E é uma coisa assim que até descansa a nossa leitura, descansa os nossos olhos, porque estamos acostumados nas profecias, né? Lemos o profeta trazendo uma profecia, o povo lá desobedecendo, né? Ele trazendo isso e o povo lá não dando a mínima, né? E quando a gente encontra algumas passagens como essa, por exemplo, né? Que Deus traz uma profecia, o povo escuta, teme, vai lá e faz, assim, a gente fica animado, fica assim, ai, que bom, muito bem, ainda bem que eles obedeceram dessa vez, né? É uma sensação de alívio quando eles se levantam para fazer, para reconstruir esse templo aqui. Chegamos ao capítulo 2, o versículo 1 desse capítulo diz o seguinte: no segundo ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, uma pausinha aqui, esse mês anteriormente seria chamado de Tisri, que é o nome correspondente ao que o profeta está chamando de 7º mês. É uma forma, de novo, babilônica de se referir ao calendário, né? Eles vão agora se referir aos meses por esses números, né? Isso corresponde aproximadamente a 17 de outubro. Então, em agosto, ele profetizou para que o povo retornasse à obra. O povo obedece e retorna à obra do templo. E aqui em outubro, 17 de outubro, então assim, no início de outubro, né? Basicamente, primeira quinzena ali, eles escutam essa profecia de novo. Então, pessoal, quer dizer que a gente está a um mês de alguma coisa, ou a um mês certinho de reconstrução. Há um mês que o povo retornou à reconstrução, né? E por que a necessidade de trazer uma profecia nesse momento, né? Esse mês de Tisri era um mês que tinha muitas festividades. Então, basicamente, a obra ela foi paralisada várias vezes, porque nesse mesmo mês eles tinham a festa das trombetas, o dia da expiação, eles tinham a festa dos tabernáculos, os sábados comemorativos ali. Então, é uma parte da obra difícil, porque quando você está iniciando uma obra e eles estavam ali retomando a reconstrução, primeiro você tem que fazer toda uma limpeza, tirar os escombros, recolher as pedras que tem ali, fixar as bases. Então, assim, é um primeiro momento, e talvez você que já trabalhou em algum tipo de construção, né? Quando você vai começar a cavar um fundamento, né? Começar a tirar um entulho de um terreno para depois construir, é um momento da obra que parece que você não vê a obra andando. É um momento ali que o trabalho não está rendendo. Ainda mais para eles que estavam no início, nesse trabalho inicial, que é o trabalho mais difícil. Além de ser o trabalho mais difícil, ele estava sendo constantemente interrompido, porque nesse mês haviam muitas festividades.
Então, dava a impressão para o povo que o trabalho não estava rendendo. Então, o povo poderia estar desanimado nesse momento. Aí o profeta se levanta e Deus anima o povo através do profeta, né? Fala a Zorobabel, versículo 2, filho de Salatiel, governador de Judá, e Josué, filho de Josadag, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou essa casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Essa que é uma evidência, antes de considerar a interpretação do texto, que esse Ageu é um cara idoso e que ele é alguém que saiu quando criança ainda de Jerusalém. O jeito que ele fala, né, quando ele pergunta: quem de vocês aqui viu como que era essa obra aqui? A glória que era tudo isso. Vocês estão vendo agora, não parece que é nada? Parece que é alguém com propriedade, uma testemunha ocular do antigo templo que está dizendo isso aqui. A maioria acredita realmente que Ageu, esse profeta, era um homem já de idade, um homem idoso, com personalidade forte, né? Mais idoso, que havia, portanto, visto o templo antigo, o templo de Salomão, e que, portanto, ele não havia nascido em Jerusalém. Isso era totalmente possível, já que ele também está falando com outras pessoas que também vivem essa mesma realidade que ele. Pessoas que haviam sido exiladas quando crianças e, portanto, lembram de como era o templo, como era a cidade. Agora eles estão retornando a Jerusalém, estão idosos, mas o profeta está falando para eles: olha, vocês lembram? Quem aqui viu também ali como era o templo? Agora, olhando, não parece que é nada diante dos nossos olhos? É essa a pergunta.